Quando comecei a trabalhar como cuidadora para uma família rica, não tinha a menor ideia do que me aguardava. Meu nome é Lara, e tudo aconteceu tão rápido que ainda me surpreendo com o que vivi. Eu tinha acabado de aceitar o emprego para cuidar dos filhos de Bianca e Eduardo. Eles moravam em uma mansão espetacular, uma daquelas casas que a gente só vê em revista. Bianca, a mãe, era uma mulher de 42 anos, elegante e de uma simpatia desconcertante. Eduardo, o pai, era um homem de 45 anos, sério e reservado, mas sempre muito educado. Logo que cheguei, fiquei impressionada com a casa. Era enorme, cheia de luz, com uma decoração de cair o queixo. Tudo parecia tão perfeito que, por um momento, achei que finalmente tinha encontrado um trabalho ideal, apesar de ser algo temporário. Eu cuidava dos 2 filhos pequenos do casal e, nos primeiros dias, tudo seguiu bem tranquilo. Com o tempo, comecei a me sentir parte da rotina da casa. A família era gentil e me tratava muito bem. Eu acordava cedo, arrumava as crianças para a escola e, depois, organizava a casa. À tarde, brincava com elas até que Bianca ou Eduardo chegassem do trabalho. Mesmo com as tarefas do dia a dia, eu me sentia confortável e em paz ali. Mas, como nem tudo é perfeito, às vezes eu me pegava pensando no quanto a vida deles parecia impecável, principalmente a relação de Bianca e Eduardo. Eles trocavam olhares carinhosos, beijos rápidos e conversas baixas que me faziam imaginar que tinham uma vida íntima incrível. Isso, de certa forma, me fazia sentir inveja. Eu estava solteira, com poucos momentos de diversão ou encontros, enquanto observava o casal se dar tão bem. Eu sabia que precisava manter o foco no meu trabalho e evitar me deixar levar por essas ideias, mas algo dentro de mim estava inquieto. Foi então que, em um dia qualquer, algo inesperado aconteceu. Eu estava arrumando o quarto do casal, como sempre fazia, quando notei uma mala escondida debaixo da cama. Meu coração acelerou e, movida pela curiosidade, decidi abrir. Nunca imaginei que uma decisão tão simples mudaria tanto o rumo da minha vida. Dentro da mala, encontrei brinquedos eróticos, chicotes e algemas. Fiquei paralisada. Era como se eu tivesse descoberto um segredo proibido. Minha mente começou a correr a mil. Será que Eduardo e Bianca realmente usavam aquilo tudo juntos? Será que aquilo era normal para eles? Minha curiosidade e o desejo me confundiam. Fiquei nervosa, empurrei a mala de volta para debaixo da cama e continuei a arrumação, tentando apagar aquela descoberta da minha mente. Mas não consegui. Durante todo o resto do dia, a imagem daqueles objetos me perseguia. Fiquei me perguntando como seria usá-los, como aquilo funcionava no relacionamento deles. Minha cabeça estava um turbilhão. Alguns dias depois, eu já não conseguia mais parar de pensar naquele momento. Toda vez que via Eduardo, minha mente voltava àquele quarto, àquela mala escondida. A cada troca de olhares, meu corpo reagia de uma forma que eu não conseguia controlar. E foi nesse estado de curiosidade e desejo que tudo escalou. Numa tarde de sábado, enquanto Bianca e as crianças saíram para o parque, Eduardo ficou em casa. Eu estava sozinha, cuidando de alguns afazeres, e senti uma tensão no ar. Sabia que ele estava por ali, e algo dentro de mim me atraía de volta para o quarto deles. Subi as escadas, sem conseguir me conter, e fui novamente até a mala. Desta vez, peguei um dos brinquedos na mão, sentindo o frio do plástico contra a pele. Meu coração batia forte. Só que, antes que pudesse sequer explorar o que estava ali, ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi Eduardo na porta, me observando. Parece que você encontrou nossos brinquedinhos, Lara, ele disse, com uma calma desconcertante. Eu fiquei sem fala, completamente envergonhada. Ele se aproximou lentamente, como um predador que está prestes a atacar. A tensão entre nós era palpável. Eduardo, sempre tão contido, estava mostrando um lado que eu nunca imaginaria. Você não precisa ficar assim tão nervosa. Ele continuou, enquanto pegava um dos brinquedos das minhas mãos e o colocava de volta na mala. Se quiser, posso te ajudar com a curiosidade. Minhas bochechas queimavam de vergonha e,
ao mesmo tempo, de desejo. Meu corpo respondia de forma incontrolável. Antes que eu pudesse perceber, já estava envolvida naquela situação. Eduardo era sedutor e confiante, e a sensação de perigo tornava tudo ainda mais intenso. Ele me algemou, e naquele momento, cruzei uma linha sem volta. Cada toque, cada movimento que ele fazia, me deixava mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais desejosa. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas a adrenalina me tomava por completo. O calor do momento me dominava. Quando ele finalmente me soltou das algemas, meu corpo estava tenso, mas minha mente já sabia que aquilo não seria a última vez. A partir daquele dia, os encontros entre mim e Eduardo começaram a se tornar cada vez mais frequentes, mas sempre às escondidas. Quando Bianca não estava em casa, ou quando as crianças estavam dormindo, Eduardo e eu nos envolvíamos naquele segredo que ficava mais intenso a cada dia. Olhava para Bianca, e a culpa me consumia, mas ao mesmo tempo, não conseguia resistir ao que acontecia entre mim e Eduardo. Ele era diferente, parecia outra pessoa nos momentos em que estávamos juntos, e isso me deixava sem fôlego. Numa tarde, enquanto lavava a louça na cozinha, Eduardo se aproximou por trás. Senti sua presença antes mesmo de ele tocar em mim. Mas, antes que algo pudesse acontecer, o som do carro de Bianca entrando na garagem nos fez afastar rapidamente. A realidade voltou à tona, e percebi que estávamos jogando com fogo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a manter mais distância, como se percebesse o quão arriscado aquilo estava se tornando. Eu também tentei me distanciar, mas era difícil. Meu coração disparava toda vez que ele passava por mim. Até que um dia, enquanto eu arrumava o quarto deles novamente, Eduardo entrou e trancou a porta atrás de si. "Lara, isso precisa acabar", ele disse, segurando meu braço com firmeza. "Não podemos continuar assim." Eu sabia que ele tinha razão, mas as palavras me atingiram com força. Sentia um misto de alívio e perda. Sabia que aquilo não poderia continuar, mas a intensidade do que vivemos ficaria gravada em mim para sempre. Os dias seguintes foram estranhos. Eu continuei trabalhando como sempre, Bianca parecia não suspeitar de nada, e Eduardo agia com a mesma seriedade de antes. Mas dentro de mim, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Quando chegou meu último dia na casa, Bianca me agradeceu com carinho, dizendo o quanto eu seria difícil de substituir. Eduardo apenas me acompanhou até o portão. Caminhamos em silêncio, e quando finalmente nos afastamos da casa, ele parou e falou: "Obrigado por tudo." Foi simples, mas carregado de significado. Sabíamos que tudo o que aconteceu ficaria entre nós, como um segredo que jamais seria revelado.